Estamos iniciando a segunda parte da série Origem Bíblica do Dízimo, baseada dentro do contexto histórico judaico e bíblico. E, obviamente, não se trata especificamente das aplicações que cada grupo religioso faz do seu uso e significado. Este é um trabalho escolha responsabilidade e entendimento pessoal. Como disse anteriormente, quero, nesta série de estudos, tomar a liberdade de mencionar algumas palavras originais do hebraico, porque são elas que apresentam o significado original do assunto em questão e que podem nos dar uma compreensão real do assunto. Também não é o meu objetivo esgotar o assunto sobre o dízimo nesta série, mas oferecer material suficiente para você continuar estudando, se isso lhe for importante. Este trabalho não é uma discussão pessoal, embora expresse uma compreensão diferente dos demais grupos evangélicos. Meu desafio para você é comparar as informações que você receberá aqui com as informações obtidas ao longo de sua vida através de pregações e pontos de vista denominacionais diferentes. Aproveito para reforçar que este estudo foi baseado nas correntes do judaísmo e nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral, nós não temos como recurso em nossa. No nosso primeiro áudio, nós lemos o texto que menciona a primeira vez o assunto do dízimo. Então, a referência é Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, e que eu acho importante relembrar aqui com você. Diz o seguinte: E Melquisedeque, rei de Salém, vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, esta é a primeira referência que nós vimos no nosso áudio inicial, nosso primeiro áudio. Nessa segunda parte, quero dizer também que na referência de Gênesis, que acabamos de ler, que Melquisedeque, ou aliás, nós vimos no áudio anterior, isso é muito importante, que Melquisedeque não era o nome do sacerdote do Deus Altíssimo, que se encontrou com Abraão. Mas, agora sua atenção é importante, o seu nome no hebraico significa Melech Tzedakah. Vou repetir, Melech Tzedakah, que quer dizer rei de justiça ou rei generoso. No áudio anterior vimos também que dízimo na língua hebraica é Maaser, que são 2 palavrinhas, que quer dizer 1 de 10, ou no nosso caso, na língua portuguesa, como traduzimos por dízimo. Então, Maaser é o dízimo na língua hebraica que foi instituído e apresentado pela primeira vez com Abrão, conforme nós lemos, e Abraão deu a Melquisedeque o Maaser, ou deu-lhe o dízimo. Mencionamos também no nosso primeiro áudio que o Maaser, ou o dízimo, ou o 1 de 10, não era um mandamento, isso é muito importante, mas sim uma unidade de medida, que estaremos estudando e vendo adiante. De Gênesis é o fundamento de um princípio que passa a existir na vida dos homens. Muita atenção. Nós precisamos entender este conceito. Há algumas lições importantes que eu quero mencionar para você. A primeira lição é que Melquisedeque, conforme já vimos, que são 2 palavras, Melech
Tzedakah significa rei generoso ou rei de justiça social. Melech e Tzedakah é justiça social. E também Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque vem mediar um conflito entre Abrão com o rei de Sodoma, quando seu sobrinho Ló foi capturado e Abrão veio salvá-lo. Pão e vinho, que é a segunda lição que nós aprendemos no texto que lemos, representam uma mesa de mediação e conciliação entre dois conflitantes. Quem vem para fazer esta mediação, conforme o texto, é um sacerdote, como Melquisedeque também era. Nesta mediação entre Abrão e o rei de Sodoma, Melquisedeque age como sacerdote. Até que a gente aprende é que Abrão, então, muita atenção aqui, após receber a bênção de Melquisedeque, ou Melech Tzedakah, retribui a ele dos despojos que ele pegou de conflito, uma medida de oferta destes despojos como gratidão da bênção recebida por Melquisedeque. Ou seja, Abrão devolveu a Melquisedeque como gratidão da bênção a medida do dízimo, do 1/10, do Maaser, ou o dízimo dos despojos. Há aqui um princípio sobre bênção, que todos nós precisamos compreender, porque este assunto não é compreendido, não é entendido, e grande parte das vidas que participam e conhecem a bênção se tornou leviano esse ensino. Veja bem, um Maaser, que quer dizer 1/10, ou o dízimo, é a medida para você ser generoso e abençoar uma outra pessoa, abençoar um grupo, abençoar uma família, como nós veremos adiante, reconhecendo que Deus sempre foi generoso com você. E agora você está sendo generoso com alguém. Este é o princípio da bênção, pouco entendido. Você recebe uma bênção, reconhece que Deus foi generoso para com você, você usa a medida do Maaser, ou a medida do 1/10, ou do dízimo, desta bênção que você recebeu para abençoar outra vida. Veja, quando nós nos libertamos de uma obrigação ou de uma ameaça, nós nos sentimos livres para praticar uma oferta, tendo como base a medida do dízimo, ou a medida tendo como valor absoluto não o medo, mas o reconhecimento do amor, da generosidade de Deus para conosco. Portanto, o Maaser, ou o dízimo, no judaísmo e na Bíblia, ele não é um tema ou um mandamento, mas é um padrão de medida que foi instituído com o exemplo de Abrão. Não foi Deus quem mandou Abrão praticar a medida do Maaser, o do dízimo. Foi Abraão quem estabeleceu para si esta retribuição da bênção que recebeu de Melquisedeque, que foi por volta de 1800 a.C. Veja, Abraão não era judeu, gentio, árabe, seja lá o que for. Não, ele era um pagão.
Ele era de Ur dos Caldeus, mas atendeu à voz de Deus num projeto profético de seu tempo. Para falar a verdade, no meu entender, é o sistema religioso evangélico o responsável por não ensinar a verdade e oprimir uma vida de quem ama a Deus. O que podemos ver na Torá, com relação ao Maaser, ou dízimo, é importante. Veja bem. Vou entrar agora em detalhes importantes sobre como a nação de Israel adotou a medida do Maaser, ou dízimo, em sua cultura e nação até hoje. Peço que se lembre de duas importantes decisões que você deve tomar. A primeira decisão é receber estas informações com a sua mente aberta, com o seu coração aberto, para entender as lições aqui colocadas, sem comparar com as teologias existentes. E segunda decisão é as aqui mencionadas, para você ver se de fato minhas colocações estão corretas e são de fato assim. Muito bem, começamos então agora a detalhar, antes de nós terminarmos essa nossa segunda parte da série, o uso da medida do Maaser ou do dízimo, antes de terminarmos então a série, para entendermos sua aplicação com o intuito de tornar prática em nossas vidas também o princípio, não a lei. Nossa atenção para o que nós vamos detalhar. Muito bem. Terminando então, quero dizer que é importante agora a gente notar o seguinte: na Torá, escrita ou oral, a aplicação do Maaser ou do dízimo estava relacionada com a produção agrícola, frutas, legumes, verduras e também a produção da pecuária. A orientação de Deus para o seu povo, que desejava e estava aprendendo a ofertar, era que o agricultor deveria dar uma parte ou o maaser de sua produção a determinadas pessoas. Havia a parte que era entregue aos sacerdotes e uma parte que era dada aos pobres pelos sacerdotes. Muito bem, vamos fazer um break para voltarmos semana que vem para a nossa terceira parte da série A Origem Histórica do Dízimo, porque temos muito assunto importante para vermos. Então, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe ricamente.